planos malignos e a resistência da Igreja. Pandemia, globalismo e revoluções, o caminho aberto para o Apocalipse. A concatenação dos projetos universalistas do Anticristo e a última resistência. Professor José Edmilson Júnior. Segunda, massas amorfas e manipuláveis. Item: e lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamarão, chorando, e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham nós no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Item: Apocalipse 18h19. Se verificarmos essas diferentes e interrelacionadas manifestações que vêm transformando a sociedade como um todo, a globalização que abriu as portas dos países à dominação das superpotências empresariais, que de fato definem as políticas internas nos bastidores, o globalismo político que não respeita culturas individuais e oposição de pequenos grupos, e os enfrenta por meio de ações globais de propagação de ideais presente em agendas de grupos internacionalistas, não vinculados com compromissos patrióticos e muito menos religiosos, para os quais a ética e a moral são fluidos, dando-lhes a forma que lhe interessar. Também observamos o intenso crescimento das tecnologias que passaram a ter a vanguarda na formação de uma nova sociedade, para atender a uma nova ordem mundial, que demanda pessoas céticas em relação à fé e ao sobrenatural, mas com a mais simplória credulidade em relação aos meios oficiais de comunicação e aos chamados influenciadores e formadores de opinião que têm presença garantida e todos os direitos nos mais modernos meios de comunicação, e as redes sociais, que fazem com que essa nova postura seja amplamente reafirmada e seus adeptos as defendam com todas as armas. E mesmo em confronto com os que ainda ousam posicionar-se favoravelmente ao que é tradicional e ao que foi construído pela cultura ao longo de milênios e com a participação de grandes vultos da história, as leis de Moisés, a vida e as palavras de Cristo bem como seus milagres, a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles por exemplo e todo o edifício moral e ético e legal constituinte da base sólida que possibilita a existência da sociedade ocidental em seu estado de direito, com liberdades individuais e respeito à vida, qualidades herdadas desse manancial histórico-cultural com profunda participação das tradições judaico-cristãs. Muitas vezes, tristemente observamos que em situações de confronto, os que posicionam-se em defesa das ideias ditas modernas, ou revolucionárias, em grande parte influenciadas por correntes marxistas e suas derivações, gozam de status de superiores, progressistas, abertos, racionais e não são censurados, pois estão enquadrados no chamado politicamente correto, uma política que, ao que tudo indica, pretende propagar e defender tudo o que se posicione contra o tradicional, o ético e moral, qualificando o posicionamento fundamentado em 3 bases, como discurso de ódio e principalmente quando essa ética e essa moral estejam permeadas da cultura judaico-cristã não relativista, pois o ódio a essa corrente da sociedade é um dos poucos elementos unificadores desse mundo pluralista e hedonista. 2. Somente um tolo não percebe que o ataque à moral ocidental não se trata de uma política de tolerância ou de qualquer coisa que o discurso midiático espalhe. Trata-se de uma estratégia bem delineada, tornar a mentalidade popular maleável a quaisquer imposições políticas e culturais que possibilitem uma revolução social nas bases mais profundas da sociedade. Os analistas políticos da atualidade se dividem em 2 grupos,
os que percebem os movimentos globalistas de influências culturais e de real desprezo pela estrutura ocidental judaico-cristã e aqueles que colaboram para tal intento. Sendo que os últimos são pessoas e grupos financiados, direta ou indiretamente, por organizações como a Fundação Ford, MacArthur, Rockefeller, pelo bilionário George Soros principalmente através da Open Society, entre outros. E são esses grupos que ditam os rumos políticos das grandes organizações e governos. Não se enganem, tais companhias bilionárias não estão ao lado do livre mercado, da moral judaico-cristã ou da liberdade ética tão bem vista pelos liberais clássicos. Estamos na era em que ser bilionário não significa ser simpatizante do liberalismo, muito pelo contrário. As intenções diretas desses grupos são de impor, via educação, cultura e ativismos políticos, uma base moral e ética divergente e alternativa daquela que possibilitou a grandeza ocidental. Algo afirmado por intelectuais como Pascal Bernardin, Ortega Y Gasset, Thomas Sowell, e outros. Quem estuda o movimento político socialista bem sabe que tal ideia foi muito bem estruturada pela Escola de Frankfurt. Horkheimer, por exemplo, percebendo as diretrizes de Karl Marx em seu livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, intuiu em seu ensaio, Autoridade e Família, que os entraves da Revolução Socialista são as bases tradicionais que regem a sociedade ocidental. Isto é, a família tradicional, a moral judaico-cristã, e a educação baseada nas condutas das matrizes anteriormente citadas família e cristianismo. Item Pedro Henrique, https://blodocontra.com.br/m porcentagem C3 porcentagem AD o globalismo 89550CF9D88 É esse o ambiente no qual o indivíduo é lançado, entregue desde tenra idade a professores primários profundamente comprometidos com educação moderna e socioconstrutivista, onde cada um inventa seu próprio saber, pois a comunicação da cultura acumulada ao longo de séculos por meio da relação de educador e educando em um nível de autoridade e comprometimento total com a aquisição do saber e das competências para a compreensão deste conhecimento, é tido por essa nova forma de aprendizado como impositivo e coibidor da capacidade inata do indivíduo, sua autonomia. Assim, opta-se por instigar que a própria pessoa construa seu saber por meio de contato e reinterpretação do mundo à sua volta, sendo o professor, não mais uma autoridade de comunica saber e avalia bem como corrige equívocos, mas apenas um facilitador que promove o contato entre a criança e os meios de saber, como por exemplo as cartilhas escolares com seu enviesamento político, ou as exposições dessa pretensa arte, subsidiada por empresas submetidas à propagação desta agenda global. 3. Promotora do desrespeito aos símbolos religiosos e a amortização da indignação geral da população em relação ao absurdo da pedofilia, por exemplo, fazendo com que as crianças se habituem e desenvolvam interesse pela nudez dos adultos, por sexo prematuro e desconstrução dos padrões morais familiares, e que os escandalizados se manifestem e sejam silenciados pelas grandes figuras da política e das artes, com suas consciências vendidas e seus bolsos cheios. 3. O texto que está abaixo e ao lado, foi extraído do livro, A Espada da Revolução e o Apocalipse Comunista, autor, Cliff Kincaid, Pegs 5960, Editora Libertatem, 2017.
e esclarece como a proposta comunista de suposto progressismo e aparente luta por certos direitos alegados, quando melhor analisado, mostram-se claramente como verdadeiras demandas pelo cumprimento do ideal comunista de destruição da família e da propriedade privada, com o interesse do estabelecimento de um Estado totalitário comunista. Passada a primeira infância, avançando na escolaridade e preparando-se futuramente para a universidade, nossos filhos são acompanhados de perto por uma verdadeira horda de professores profundamente comprometidos com o atual establishment, que não se mostram favoráveis ao debate e apresentação de ideias que conflitem com seus credos e que fazem largo uso da técnica utilizada pelo tirano que George Orwell descreve quando reescreve a história, para que seus correligionários a leiam com seus óculos. Assim é que nossa história é filtrada pelo chamado processo de desconstrução, a fim de que tudo tenha a aparência que Darwin, Marx, Nietzsche, Hegel, Marcuse, Derrida, Gramsci, Freire e Boff entendiam que deveria ter. Neste ambiente, permeado desses postulados ideológicos, onde se desenvolvem as pessoas que, em função da larga influência que receberam, dificilmente poderão ter a capacidade de perceber qualquer estranheza nos temas com os quais esteve em contato desde de tenra idade. A ideologia de gênero diz que ele não precisa levar em consideração seu sexo biológico, pois ela pode inventar seu gênero em função de seu interesse, ou anulá-lo ou mudá-lo a cada dia, de fato uma metamorfose ambulante. As abortistas bradam raivosamente slogans como, meu corpo, minhas regras, algo que parece até fazer sentido, se não nos lembrássemos que na verdade, conforme a biologia nos afirma, o corpo da criança no ventre da abortista não é o seu corpo e sim o corpo de um ser inocente e indefeso que está a seus cuidados e do parceiro com quem misturou seus fluidos e código genético para a formação desse novo ser, e que sua remoção implica também sua morte. Assassinato de inocentes e indefesos, é sinistro. Encarar a morte de inocentes como um direito adquirido. E outros movimentos agitadores de causas e bandeiras a serem levantadas, que diluem-se entre a diversa massa populacional e diversificam-se absurdamente, mas que no final convergem para uma mesma atitude, a ação revolucionária, antitradicional, removedora de tabus e travas sociais, com o objetivo de alcançar a total liberdade, o paraíso hedonista dos que pretendem ser os construtores de um mundo melhor, os quais, sempre que se levantaram e alcançaram o poder, deixaram após si terríveis rastros de sangue e destruição, pois não foi isso mesmo que Hitler, Stalin, Guevara, Castro e Mao prometeram. Eles não foram também revolucionários por um mundo melhor. Esses heróis da revolução e da liberdade só têm um inimigo em comum, contra o qual conseguem a concatenação de toda esta ambígua massa de engajados e dinâmicos revolucionários. Todos estão contra a tradição. É sabido há muito tempo que a modernização corrói a autoridade consolidada da tradição e da coletividade e, assim, faz o indivíduo mais confiante. Isso é uma libertação, mas também pode ser sentido como um fardo pesado. Individualismo como ideologia legitima a libertação e, se necessário, ajuda a aliviar o fardo. Em ambos os casos, a nova cultura global tem uma afinidade interna com o processo de modernização. De fato, em muitas regiões do mundo hoje, uma se confunde com a outra. Para as pessoas capturadas nos estágios iniciais do processo de modernização, há, acima de tudo, a sensação de novas possibilidades e um desejo maior de liberdade. A ideia de fardo surge mais tarde. Assim,
a nascente cultura global é atraente para todos aqueles que valorizam a individuação, que já experimentaram e desejam uma dose maior dela. Nesse sentido, a cultura global lembra o helenismo, que também celebrava o indivíduo em sua busca de excelência, dessa forma o libertando das amarras da tradição. Item Peter L. Berger e Samuel P. Huntington, Muitas globalizações, diversidade cultural no mundo contemporâneo, PDS 1920, Ed Record, 2002. As novas gerações, expostas a essas investidas, atravessam por tempos difíceis no que diz respeito à sua formação. O indivíduo com sua personalidade e seu caráter precisa de referências sólidas e exemplos concretos a fim de que possa desenvolver suas próprias características e poder agir no mundo como alguém independente e cônscio de seu valor no mundo, mas para que isso se concretize, não podemos admitir uma moral, uma ética e padrões sociais flutuantes e amorfos. Que tipo de pessoas pretendemos formar e qual será sua ação no mundo? Somente quando não prestamos atenção nas intenções das elites dominantes, controladores da riqueza, da política e da cultura, é que somos enganados pela sua ação na sociedade. Semelhante ao Big Brother, eles diferenciam os conteúdos ofertados de acordo com a casta social a quem são fornecidos. Infelizmente, as pessoas têm sido tratadas como massas de manobra, como gado comum, aos quais são fornecidos uma baixa cultura que os faz apegar-se a ilusões, prazeres, distrações tolas, guerras ideológicas até contraditórias e um avassalador assistencialismo incentivador de uma postura vitimista ao extremo. Enquanto, a parte de todo esse caldo cultural, as elites controladoras dos meios de produção e de mídia de massa, bem como das políticas educacionais e culturais, seguem mantendo aquele modelo patriarcal, tradicional e com padrões morais e éticos sólidos, os mesmos que são fortemente criticados, zombados e proibidos em seus veículos de comunicação massiva e sistemas educacionais. Afinal, o gado não pode saber que o é, e para tanto deve ser sempre nutrida suas ilusões, desejos efêmeros e subserviência através dos programas a esses selecionados. 4. O texto que está abaixo e ao lado, foi extraído do livro, A Espada da Revolução e o Apocalipse Comunista, autor, Cliff Kincaid, PEG 61, editora Libertatem, 2017. E esclarece como a proposta comunista de suposto progressismo e aparente luta por certos direitos alegados, quando melhor analisado, mostram-se claramente como verdadeiras demandas pelo cumprimento do ideal comunista de destruição da família e da propriedade privada, com o interesse do estabelecimento de um Estado totalitário comunista. A Igreja de Cristo que somos eu e você em plena comunhão, não as placas ou os CNPJs registrados e usufruídos por lideranças gananciosas e completamente desinteressadas na verdade da Palavra de Deus, mais preocupadas com status, poder, privilégios e principalmente o vil metal. Eu falo do corpo místico cuja cabeça é Cristo Jesus o Senhor. Esta pode e deve fornecer, por meio da família firmemente constituída e na qual cada um tem seu valor irrevogável e bem definido, esta pode ser uma incubadora da pessoa saudavelmente constituída e desenvolvida por meio de educação e exemplo, para que os aspectos mais profundos de seu caráter seja desenvolvido por meio da internalização de ensinamentos que serão sua referência para toda uma vida, sofrendo apenas poucas modificações e reinterpretações para bem ou para mal de acordo com os exemplos e com as escolhas pessoais livres e individuais.
Mas a base é fundamental, tal como disse o sábio, ensina a criança no caminho em que deve andar, sua personalidade, sabendo que a palavra personalidade tem origem na ideia de máscara, mas para além das máscaras utilizadas pelos hipócritas em suas encenações, a personalidade pautada em uma ética e uma moral alimentadas pela palavra revelada de Deus reflete a verdade dos fortes conceitos que foram sendo absorvidos ao longo de uma vida de estudo e prática daquilo que é e sempre foi construtivo na sociedade, pois o revolucionário quer quebrar, destruir e mudar, mas a tradição herdada quer conservar e construir o indivíduo por meio do exemplo, da referência, como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso não é uma utopia ou uma ideia apenas, isso é vida. Aqui há a possibilidade da construção de um caráter intrinsecamente firme e uma personalidade solidamente constituída. 5. A base da cosmovisão cristã, é claro, é a revelação de Deus nas Escrituras. Ainda assim, tristemente, muitos crentes não conseguem entender que as Escrituras são intencionadas para ser a base de toda a vida. Nos séculos passados, o mundo secular estabeleceu uma dicotomia entre ciência e religião, entre fato e valor, entre conhecimento objetivo e sentimento subjetivo. Como resultado, os cristãos costumam pensar em termos da mesma falsa dicotomia, permitindo que nosso sistema de crença seja reduzido a pouco mais que sentimentos e experiências privados, completamente divorciados dos fatos objetivos. Item. E agora, como viveremos? Charles Colson e Nancy Pierce, ed. CEPAD, pg 32, 2000. 5. No texto ao lado, extraído da obra, Mero Cristianismo, C.S. Lewis, pág. 81, Editora Quadrante, São Paulo, 1997. Percebemos o contraste entre a visão cristã quanto ao valor do indivíduo e a visão estatal quanto à supremacia de seus interesses, e destes pressupostos se distinguiram as diferentes maneiras como a vida humana é tratada em alguns contextos, quer valorizada por seu caráter singular e imortal quanto à sua existência espiritual, ou como mero número e massa de manobra aos interesses das elites que controlam a máquina estatal. Terceira. Jesus Cristo, o caminho para fora desse sistema. Item. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Item. João 14 horas e 6 minutos.